Olá, bem-vindos a mais uma Lenga-Lenga do Costume. E como de costume, começo por agradecer aos patrocinadores, o Azeite Talismã e à Prozis, claro. Não se esqueçam, sempre que fizerem compras na Prozis, escrevam o código Lenga-Lenga, uma palavra única, mesmo que acumule com outras promoções, tem sempre vantagens para o consumidor, no caso de vocês. Portanto, escrevam Lenga-Lenga e tem descontos, tem brindes, tem benefícios, de toda a ordem. Para além disso, peço-vos, como sempre, que subscrevam o canal. Aqui no YouTube tem um botãozinho que corresponde à subscrição, que vocês carregam no botãozinho. É absolutamente gratuito e ajuda a divulgar as coisas que se diz aqui no canal, que se vocês veem é porque gostam, na maioria das vezes, pelo menos concordam com as coisas e, portanto, gostariam de as ver divulgadas. E é isso que se tenta fazer através do aumento das subscrições. Sobre os assuntos desta semana, queria falar de duas ou três coisas. A primeira delas é a reunião que o governo teve no início da semana, não sei se foi na terça, talvez na terça-feira, com representantes de- das comunidades, dos bairros, das zonas limítrofes de Lisboa, em que estiveram e que estão, pelos vistos, ainda ah, em foco por causa dos desacatos e dos distúrbios e daquelas pequenas coisas que acontecem, como pegar fogo a autocarros e pegar fogo a condutores de autocarros que estão hospitalizados e sem condições de poder voltar a trabalhar pela vida fora, como falei aqui na semana passada. Portanto, o governo resolveu reunir-se com associações representativas desses bairros. Nada contra, desde que as associações fossem de facto representativas desses bairros e dessas comunidades, que de certeza, onde de certeza a maioria das pessoas está interessada em viver em paz e em sossego e em segurança, sobretudo, ou também, uh, não tenho dúvidas, não sei percentagens, mas sei que uma quantidade considerável das pessoas que vivem nesses sítios, é fácil supor que sim, ou é lógico supor que sim, quer não participa nesses atos criminosos. Não, não é criminosa, são pessoas normais que gostariam de ter uma vida mais normal do que aquela que infelizmente vão tendo, graças aos gangues que por ali proliferam e que fazem mais ou menos o que lhes apetece, sem grande contraditório. Portanto, o facto do governo reunir com representantes dessas pessoas, de comunidades de vizinhança, mais ou menos a essa escala, seria totalmente normal. O que não é normal é que entre os representantes dessas comunidades esteja, por exemplo, não sei se há outros casos assim esdrúxulos ou esquisitos, mas uma das pessoas que estava presente na reunião, alegadamente em representação desses bairros pobres, ou de algum desses bairros pobres, ou alguma a representação de alguma coisa que não se percebe o quê, é aquele senhor Mamadou Ba, que é o senhor Mamadou Ba, que era, esteve ligado durante anos ao Bloco de Esquerda, presume-se que ainda esteja, não sei se oficialmente, mas acho que de alguma maneira não há de andar longe em termos de convicções ideológicas. Hum, ou era o presidente, o diretor, ou o CEO, o chefe, o líder, o guru, o que quer que fosse, de uma coisa chamada SOS Racismo, e que, curiosamente, em tempos se notabilizou o Sr. Mamadou Ba e a Associação SOS Racismo, que ele presidia, ou preside, notabilizaram-se por ele propor o fim, ou a morte, mais exatamente, a morte do homem branco. Ele defendeu isso, salvo erro, foi num podcast, numa entrevista, numa coisa qualquer, ele defendeu a morte do homem branco. Depois veio esclarecer, ou vieram outros esclarecer por ele, que a morte do homem branco era apenas metafórica, era uma figura de estilo, era um trejeito literário qualquer, estético. É capaz de ter sido, não faço ideia o que é que vai na cabeça do senhor. Agora, sei que se eu aqui me referisse ou defendesse ou postulasse a morte do homem negro, seria difícil eu escapar depois com uma desculpa, apenas com uma desculpa de que foi uma metáfora. Ahm, não é tão fácil para uns como para outros poderem dizer as atuardas que lhes vem à cabeça e depois safarem-se delas sem grandes consequências, ou sem nenhumas consequências, no caso. Tanto que o senhor Mamadou Ba continua a ter a sua vida e hoje até é chamado a reuniões com representantes do governo, com ministros. O senhor Mamadou Ba, que, recordo, metaforicamente, pelo menos, queria matar o homem branco.
Para além de querer matar o homem branco, metaforicamente, repito, o Sr. Mamadou Ba também se notabilizou por se referir à polícia como uma bosta da bófia. É uma imagem também que pode ser interpretada como metafórica, como uma figura literária, embora não de literatura muito, muito sofisticada, não é um exemplo de grande literatura, com certeza. A bófia da bosta para a imagem, ou para a imagem estética, é fraquito, é uma imagem fraquinha, que define mais quem a diz do que propriamente do que a bófia propriamente dita, ou os agentes das polícias. O Sr. Mamadou Ba também se notabilizou, também ficou um bocadinho célebre, ou um bocadinho mais célebre por causa disso. De resto, não sei nada que o recomende para ser representante de moradores de bairros pobres. Ele mora num bairro pobre. Pelo que eu ouvi dizer, ele até mora no Canadá, onde está a estudar expensas a ir uma bolsa qualquer, de um protocolo qualquer, e mesmo quando morava ou quando mora, quando está em Portugal, que foi o caso desta reunião com o governo, não me consta que o Sr. Mamadou Ba habite um barraco, casa na cova, ou que mora na Cova de Amor, ou no tal bairro do São Bernardo, coisa que valha. Pode ser que eu esteja enganado, ou não sei, não tenho acesso à morada do senhor, não faço grande questão de ter. Mas acho estranho que ele sirva de representante, seja de quem for, a não ser dele mesmo como representante dele mesmo, dado que ele tem que volta e meia se justificar o argumento, faça aquilo que acabou de dizer, nem sequer como representante dele mesmo, o Sr. Mamadou Ba é grande coisa. Agora, por algum motivo, alguém no governo o considera relevante, o considera representativo, lá está, de outras pessoas, pobres pessoas que se deixam ou que são à sua revelia representadas pelo Sr. Mamadou Ba. Acho que, bom, desde logo, as maiores vítimas, tal como são as maiores vítimas dos gangues, as mesmas pessoas, ou algumas das mesmas pessoas destes bairros pobres, voltam a ser vítimas quando a pessoa que os vai representar, o sujeito que os vai representar, é este senhor. Não me parece que ele tenha uma propensão ou que esteja propriamente vocacionado para promover a harmonia e a paz entre os homens de boa vontade. Parece-me que é apenas mais um demagogo, mais um ressentido, mais alguém que usa a divisão e a carta da raça para fazer uma espécie de carreira, que acho que é aquilo que ele vai tentando ter e que de alguma maneira vai tendo. A verdade é que ele anda por aí, provavelmente tem meios, consegue angariar meios para subsistir e subsistir, se calhar, com certo conforto, graças a estas, nada contra o conforto, nada contra a subsistência, mas tudo contra as pessoas que o conseguem, que alcançam esses objetivos, mediante o apelo aos piores instintos que a humanidade pode ter. E um dos piores instintos é justamente o uso da race card, da carta racial, como dizem e usam muito os americanos. Uh, o, aqui há uns anos, há uma dúzia de anos, ou coisa que o valha, perguntaram ao ator negro, como sabem, Morgan Freeman, o que é que seria, qual seria a melhor receita para acabar com o racismo? E ele respondeu muito direta e francamente: parem de falar dele, parem de falar em racismo se querem acabar com o racismo. O racismo, sobretudo hoje em dia, em sociedades democráticas, em sociedades que progrediram o suficiente para que a discriminação social, de facto, seja uma coisa do passado, já passamos, felizmente ultrapassamos essa fase. Hoje em dia, o racismo só é mantido vivo, não por causa de meia dúzia de excêntricos que às vezes aparecem por aí, de idiotas, e com certeza serão racistas e têm o direito de o ser, desde que não aborreçam os semelhantes. Mas, para além disso, o racismo só é mantido vivo, sobretudo por estes grupos, por estas associações, estas agremiações, estes bandos. uh, do género da SOS Racismo e de outras coisas, outras coisas similares. São pessoas como este Mamadou Ba, são pessoas como aquelas que militam e dirigem, sei lá, no Bloco de Esquerda e noutros partidos de extrema esquerda, que, sobretudo, mantêm o racismo bem vivo. Porquê? Porque isso lhes interessa. E interessa que aqui em Portugal, como noutros países, com certeza, vemos o que se passa em muitos sítios, uh, as diferenças são escassas. No caso português, esta gente, há gente que vive
nos casos mais exclusivamente, noutros casos em part-time, da exploração e da senti de poderem imputar aos outros sentimentos racistas que são, no mínimo, altamente discutíveis. Nada indica que, por exemplo, a morte daquele senhor cabo-verdiano que deu origem a estes a desacatos, a tumultos, a distúrbios, a crimes, nada indica que tenha tido motivações racistas. Apenas sucede que o polícia que disparou era branco, ou é branco, e o senhor que falou, que foi atingido, o senhor cabo-verdiano que foi atingido, era negro. O lato, como se dizia, se é politicamente usar estes termos, também não me interessa. Ah, mas agora, nada indica, não temos nenhuma indicação, na vida portuguesa, na vida pública portuguesa, nas próprias estatísticas, não há nenhuma indicação que a polícia costuma andar por aí a disparar sobre cidadãos negros apenas porque lhe apetece, apenas porque é racista e não admite que haja cidadãos negros à solta a levar as suas vidas. No caso em concreto, lá está, já falei disso, não tenciono repetir muito, vou repetir só um bocadinho. Na- não sabemos as circunstâncias da morte do tal senhor Odair Muniz, não é? Salvo erro. Não sabemos as circunstâncias e tirando os envolvidos também ninguém sabe. Portanto, não vale a pena construir uma história a partir daí. Agora, claro que se constrói histórias a partir daí, sobretudo quando há sujeitos que lá está, fazem carreiras à custa dessas histórias, desses delírios, que normalmente são delírios, e quando esses sujeitos, essas pessoas que fazem essas carreiras, ainda por cima são legitimados com chamadas a reuniões de importância ou de nível governamental. Acho que o senhor Mamadou Ba faz pela vida dele, o governo nem por isso. O governo, tal como noutras questões mais recentemente, não sei se faz muita diferença, cada vez acho que faz menos diferença que o governo seja o governo um governo do PS, um governo do PSD. Não estou a defender especialmente o Chega, não é isso. Não é preciso defender terceiros para criticar segundos. E no caso, o PSD e o governo em particular têm estado pessimamente em várias circunstâncias e várias situações. eh, Sobretudo no que respeita a estas questões mais culturais entre aspas, não da cultura estrita, mas da cultura lata, estas questões que envolvem, sei lá, identidade de género, que envolvem liberdade de expressão, que envolvem eventuais problemas raciais, eventuais ou imaginários problemas raciais. O governo tem estado praticamente sempre que tem hipótese de se posicionar numa destas questões, posiciona-se mal. Isso poderíamos nós esperar, naturalmente, de um governo socialista. Eu não esperaria, pelo menos com esta assiduidade, este fervor todo, não esperaria posturas tão desastradas, tão ridículas, até um bocadinho insultuosas, pela parte deste governo. Eh, Independentemente, mas houve esta reunião há com as comunidades, não deu em nada, isto é uma coisa são coisas que se fazem para serem noticiadas, que se fizeram, é só isso. Agora, legitimar o senhor Mamadou Ba e dar-lhe a importância de, um, de uma iniciativa de poder comparecer e ser chamado a uma iniciativa destas, se calhar até o senhor Mamadou Ba estaria longe de ser a única pessoa que estava ali que não representa bairro nenhum, que não representa comunidade nenhuma, que é apenas não seria o único hipócrita, o único demagogo a estar ali. Haveria com certeza, ou poderia haver, ou poderá ter havido outros, não sei, com certeza certeza eu não tenho. Eu não conheço outras pessoas que estavam ali hum, alegadamente a representar os tais bairros, não faço ideia de quem são. Em alguns casos são, com certeza, pessoas que os moradores do bairro de alguma forma designaram para ir falar por eles. Noutros casos, infelizmente, receio que sejam pessoas do calibre do Senhor Mamadou Ba, ou seja, carreiristas das divisões sociais, carreiristas no caso do racismo. Enfim, pessoas que fazem disto vida, é uma vida triste, mas alguém, por vistos, alguém tem que a ter. E estes senhores têm-na. E em termos de vida triste, ou pelo menos de figura triste, o governo também parece, não se pode eximir destas questões. Ahm, Enfim, não tenho muito mais a dizer sobre o caso, para além de que
independentemente da presença de figuras como o Sr. Mamadouba ou do Sr. Mamadouba propriamente dito. Para além disto, acho que quando o governo reúne tão rapidamente com os tais ditos representantes destes bairros, parece que está de alguma forma a querer ouvir os problemas, as necessidades, as angústias que preocupam as pessoas que moram nestes bairros. E até aí tudo correto. Em simultâneo, e o problemático nisto é que também pode estar a dar a entender que está a querer comprar uma espécie de paz social. Ou seja, não destruam tantas coisas, não queimem tantos autocarros, não atirem coquetéis de Molotov para tantos motoristas de autocarro, não esfaqueiem tantos transeuntes, reduzam um bocadinho, que a gente, digam-nos o que é que vocês querem, que a gente tenta arranjar aqui maneira de vos compensar e poder reduzir um bocadinho a intensidade dos crimes e dos tumultos em curso. Acho que estas coisas deviam ser feitas, talvez com outra ponderação, que não deviam ser. Mas a ponderação é a última coisa que está aqui em jogo. O governo, obviamente, fez esta reunião para a reunião de ser noticiada e para dar a ideia de que o governo está no fundo, muito preocupado com a segurança destas pessoas. Uh, não me parece, acho que o governo está mais preocupado em apaziguar criminosos do que em garantir a segurança das pessoas que nestes bairros, com certeza, obviamente não são criminosas. Acho que essas pessoas, como em tudo nisto, como o motorista da Carris que está esquecido numa cama hospitalar, como as pessoas que foram esfaqueadas por alguns destes bandidos, acho que as pessoas honestas que trabalham nestes bairros ou que vivem nestes bairros e trabalham noutros sítios, mas as pessoas que ali são pessoas honestas, decentes, razoáveis, com vidas que tentam ter vidas o mais normais possível. Essas pessoas não são objeto da preocupação dos nossos governantes, destes e provavelmente de outros que tivéssemos. A preocupação aqui enfim, é montar ali um evento, uma fachada qualquer para fingir que o governo se preocupa com os pobrezinhos. Não, o governo, com um encontro destes um bocadinho bastante mal explicado e com representantes do calibre do Sr. Mamadouba, dá-me ideia que o governo acaba mais, mesmo sem querer por legitimar os criminosos, do que mostrar cuidado e preocupação com os inocentes. O segundo tema desta semana, e não se esqueçam de subscrever a lenga-lenga, a lenga-lenga do costume, não se esqueçam de escrever, de incluir a palavra lenga-lenga como código quando fizerem compras na Prozis. Não se esqueçam do azeite talismã, eu não me esqueço. O segundo tema é um habitual frequentador aqui da lenga-lenga, que é o engenheiro Guterres, aquele proto-usuário geral das Nações Unidas, que cada semana, praticamente cada dia, se calhar até várias vezes por dia, dá motivos para ser falado e quase sempre os piores motivos. É difícil aquela figura descer ainda mais, mas ele conseguiu na semana anterior ir à reunião, ir à cimeira dos BRICS prestar vassalagem ao Sr. Putin e aos seus chefes chineses, do engenheiro Guterres. Uh, também deu um abraço muito fraterno ao senhor Lukashenko da Bielorrússia. Portanto, foi frequentar os seus, foi beijar a mão daqueles que ele serve. Ele não serve para grande coisa, serve para bajular este tipo de poderosos, os tiranos do mundo, onde houver tiranos, onde houver financiadores de terrorismo, onde houver, crápulas à frente de regimes sanguinários, o engenheiro Guterres, em princípio, está lá a fazer-lhes, a curvar a espinha e a fazer-lhes a devida vénia. Já depois disso, ele foi criticado, soube-se que, através de alguns ministros ucranianos, que o presidente da Ucrânia, o Sr. Zelensky, se recusava a receber o engenheiro Guterres.
Depois disso, o próprio Zelensky veio diretamente criticar o engenheiro Guterres e lembrar que não é uma questão de acusação, não é sequer uma acusação, é apenas notar o óbvio que o engenheiro Guterres ah, foi, foi prestar vassalagem ao senhor Putin à tal Cimeira dos BRICS na Rússia. Portanto, depois do que aconteceu em Israel, em que o secretário-geral da ONU foi declarado persona não grata, a Ucrânia não o fez formalmente, mas informalmente. Já não está muito longe disso, é mais um país que é atacado por agressores externos que percebe que o secretário-geral das Nações Unidas está do lado desses agressores. Aconteceu em Israel, acontece agora na Ucrânia, e fizeram o presidente Zelensky, com certeza, o presidente ucraniano fez o que devia ter feito, tal como o governo israelita fez o que devia ter feito. Um, já depois disso, o engenheiro Guterres resolveu acrescentar 2 ou 3 dias depois das declarações do presidente Zelensky, e no caso, sem ter nada a ver diretamente com a questão ucraniana, o Jean Guterres resolveu voltar-se outra vez para o Médio Oriente e lembrar aos palestinianos que ele, enquanto secretário-geral das Nações Unidas, fará tudo o que puder para evitar a limpeza étnica que Israel está a perpetrar em Gaza. Ora bem, Israel não está, obviamente, a perpetrar nenhuma limpeza étnica em Gaza, senão seria a primeira limpeza étnica da história da humanidade em que a população atingida aumenta em vez de diminuir. Portanto, em termos de limpeza, se o propósito de Israel, ao longo dos anos, mesmo nestes últimos anos todos, nestas 2 décadas, mais ou menos 2 décadas em que Gaza está por sua conta e não é ocupada por Israel, independentemente disso, se o objetivo de Israel era cometer o tal genocídio, ou a tal, levar a cabo a tal limpeza étnica de que fala como um verdadeiro pulha, não apetece medir palavras, como um verdadeiro pulha que é o engenheiro Guterres. Ele fala dessa limpeza étnica sabendo que é mentira, sabendo que ela não existe, mas se Israel estivesse, dizia eu, se Israel estivesse cometido, envolvido, empenhado em cometê-la, peço desculpa, uh, era pior. Israel mostrava uma falta de jeito absoluta para limpezas étnicas, não é? Mostra que não tem qualquer competência para o uso na matéria. O que Israel está a fazer, e lá o senhor secretário-geral das Nações Unidas sabe muito bem, mas não pode dizê-lo, o que Israel está a fazer, está obviamente a reagir, a retaliar, de ataques de que foi e é e continuará a ser alvo, para criar um futuro em que, pelo menos, até um certo ponto de razoabilidade, não esteja sujeito a esses ataques. A Israel está a tentar criar condições para que Israel possa continuar a existir com o mínimo com- ter possibilidades minimamente decentes de existência, minimamente razoáveis, normais de existência. Um país não consegue viver sob estes ataques permanentes, e continuar incólume, quer dizer, os seus habitantes continuarem as suas vidas como se nada fosse. Israel precisa de limpar o ar à sua volta. Israel precisa de se defender, Israel precisa de se proteger. É isso que está a acontecer em Gaza, é isso que está a acontecer no sul do Líbano, é isso que acontece em relação ao Iémen. Fala-se menos, mas também acontece. Israel está-se a defender. O engenheiro dos pântanos, o engenheiro Guterres, sabe muito bem, mas não lhe convém dizer, não, parte serão, se haverá aqui convicções pessoais, não sei se aquela gelatina sequer tem convicções. Agora, de certeza absoluta, ele cumpre ordens, e as ordens de quem manda nele, as ordens que lhe dão, não incluem qualquer espécie de tolerância para com Israel. As ordens que ele recebe são ordens de países, de regimes anti-ocidentais, como é o chinês, como é o russo, como é o iraniano, como aos poucos se está a tornar, provavelmente, imagino, espero que não, mas parece estar a caminho o regime brasileiro, o do atual Brasil, do senhor Lula, mas com menos relevância, com certeza. Mas quem manda no engenheiro Guterres dá-lhe ordens, e essas ordens não incluem hum, tratar com lucidez e sensatez a questão do Médio Oriente, incluem as ordens são para que ele
critique Israel sempre que possível, que aliás, até já antes do engenheiro Guterres era mais ou menos a ocupação do Conselho dos Direitos Humanos da ONU, que praticamente metade das resoluções da sua existência são apenas contra Israel, como se mais nenhum país do mundo cometesse qualquer ato dúbio ou qualquer agressão digna de condenação. Não, é só Israel, porque é uma democracia ah, ocidental para todos os efeitos, como é, ainda por cima é uma espécie de primeira linha da frente ocidental na resistência. Há uma selvageria, uma barbárie que nós vimos no 7 de outubro, que, que rosto e que aspecto pode tomar Israel. Tem esse lado de resistência física, bélica, mas também simbólica, de do Ocidente a um mundo que não gosta, a uma parte do mundo, ou a um tipo de regimes que representam uma parte do mundo que não gostam muito de nós. E Israel tem esse peso e tem essa importância, e é por isso que se fala aqui, não especialmente na lenga-lenga, mas que em muitas instâncias se fala de Israel, em algumas delas minoritárias, parece-me, pelo menos em termos de exposição pública, em defesa de Israel, e nas maioritárias, pelo menos em termos de exposição pública, que não sei se corresponde àquilo que as pessoas comuns acham, parece-me que não, mas pelo menos em termos de repercussão mediática, como se diz, fala-se normalmente negativamente de Israel, e é por isso que, mas positivo ou negativamente, Israel é um país importante, é um, é um agente muito importante numa espécie de luta de civilizações que, por bem intencionados que sejamos e por bonzinhos que queiramos ser, existe, está a acontecer. Está a acontecer, alguma dessa luta, algumas facetas dessa luta já decorrem em pleno território ocidental, em particular na Europa, mas o lado mais feio, mais brutal e mais sangrento dessa luta decorre com certeza hoje, pelo menos decorre no Médio Oriente. E é daí a importância de Israel e daí a importância para os países que são inimigos do Ocidente, uh, ter um secretário-geral das Nações Unidas que é um boneco, é um pau-mandado, é um matraquilho, é uma marionetazinha, nas suas mãos e poder fazer ajudar à propaganda anti-sionista, como eles dizem agora. Muita gente diz isto sem saber minimamente o que é o sionismo, como se o sionismo fosse uma espécie de ideologia do mal. O sionismo é apenas a ideia de os judeus, era apenas no final do século XIX, início do século XX, a ideia de que os judeus pudessem ter uma pátria e um lugar onde se sentissem minimamente seguros, pelo menos seguros dos pogroms e das perseguições e dos massacres de que eram alvo na Europa e noutras partes, e no norte da África e noutras partes do mundo, mas sobretudo aí há muitos séculos, até há milénios, para sermos exatos. O sionismo é apenas isso. O sionismo não é nenhum plano, nenhuma estratégia de tomar conta do mundo. O sionismo é uma estratégia, é um desígnio de sobrevivência. Isso é que é mas as pessoas, claro, muitas não sabem, mas outras sabem. O engenheiro Guterres com certeza saberá. E o antisionismo do engenheiro Guterres, que ele não usa sequer a palavra, mas nós percebemos, é obviamente, se não é antissemitismo, porque ele o tenha dentro de si, não faço ideia, acho que não me parece ter nada dentro dele, aquela cabeça não parece ser muito preenchida. Mas com certeza que o antisionismo barra antissemitismo é muito importante para aqueles, é muito importante e é uma força motriz daqueles que mandam no engenheiro Guterres e ele naturalmente obedece. Para terminar hoje, são duas ou três notas sobre as eleições americanas. Como sabem, talvez saibam, vão realizar-se na terça-feira, em Portugal, na madrugada de quarta-feira. É possível que os resultados nem sequer, o resultado decisivo final de quem será o próximo presidente dos Estados Unidos, possa ser determinado nessas primeiras horas e demora dois, três dias a aparecer. Na eleição de 2000 houve aquele imbróglio na Flórida e demorou um bocadinho mais, mas é mais ou menos expectável que as coisas se saibam. Na quarta-feira se saiba quem será o próximo presidente dos Estados Unidos. Acho que também as pessoas têm noção de quem são os candidatos. São o Senhor Donald Trump e são a Senhora Kamala Harris. Nenhum dos dois candidatos é propriamente fabuloso, nenhum dos dois é um,
é, ou foi, ou será, ou promete ser um estadista de topo. A América está livre de ter nos próximos 4 anos um Lincoln, Reagan, qualquer grande figura, como já teve várias na sua história. Grande figura, quando falo de grande figura, quero dizer enquanto político, enquanto estadista, não é exatamente o tipo de figuras que eu mais prezo, acho que há pessoas mais interessantes, mas enquanto políticos, enquanto presidentes, a América tem um historial relativamente rico e, sobretudo, nós portugueses podemos ter inveja do historial dos americanos nessa matéria, nós que temos o presidente que temos e que já tivemos alguns presidentes que também não são próprios, não foram propriamente notáveis, exemplares. Agora, a América, desta vez, não, nós portugueses, não digo que possamos gozar, porque nós temos o professor Marcelo, quer dizer, mas temos, dá para brincar um bocadinho, porque o senhor Trump é o que é, e já mostrou o que é que podia ser enquanto presidente, não foi um presidente terrível, agora tem as limitações que tem o estilo que tem, que não é um estilo que eu aprecio particularmente, mas ainda assim tem uma vantagem em relação à senhora Kamala Harris, não enquanto, não vou para além da possível comparação entre o conhecimento, a atitude de um e do outro, acho que as pessoas, o eleitorado do Sr. Trump, ou o eleitorado potencial do Sr. Trump, ou o eleitorado que se identifica mais com o Sr. Trump, mesmo que não o idolatre necessariamente, né, eh, representa uma América mais normal, mais próxima. Normal, este normal tem algumas aspas, pelo menos duas. É uma América mais próxima da América que eu aprecio, que eu gosto, do que o eleitorado da senhora Kamala Harris, na sua maioria. Claro que, para um caso e para o outro, arranjaria dezenas, centenas, milhões, com certeza, de exceções. Mas aquilo que, por ínvios caminhos, muito ínvios caminhos, aquele empresário, construtor, especulador de Nova Iorque e figura da televisão de Nova Iorque, milionário, conseguiu ele conseguiu chegar a um certo tipo de pessoas, de uma forma realmente muito ínvia, muito inesperada na altura, conseguiu chegar a um tipo de pessoas que são pessoas que o lado da senhora Kamala Harris, na sua maioria, despreza sem disfarçar, despreza muito frontalmente, muito sinceramente, e que são uma parte importante da América, são uma parte da América, desde logo, são metade do eleitorado americano, mais ou menos, e que não se sentem de todo, não é só não se sentirem representados pelos democratas, pela esquerda americana, por aquilo que corresponde na América à esquerda, hoje até bastante mais à esquerda do que é costume, do que sempre foi costume. Não é só não se sentirem representadas, essas pessoas sentem-se absolutamente desprezadas, enxovalhadas, são uma espécie de sujeito das anedotas, como os portugueses eram o sujeito das anedotas dos brasileiros e os alentejanos o sujeito das anedotas dos portugueses ou dos restantes portugueses. Metade do eleitorado do Trump é o sujeito das anedotas de boa parte do eleitorado, da metade do eleitorado de Trump, não, metade do eleitorado americano é o sujeito das anedotas da outra metade, grosso modo, estou a generalizar muito, e de uma forma, e isso não se reflete apenas nas anedotas, se fosse assim, não seria, o problema não são exatamente as anedotas, o problema está no que essas anedotas representam, no que esse desprezo representa, no que essa humilhação permanente representa. É mais forte do que a anedota. Eu estou a falar aqui de esquecimento. É que as pessoas sentem-se absolutamente esquecidas, sentem que pertencem a um país, é que o país das elites, o país da costa leste, da costa oeste, o país de Nova Iorque e de Los Angeles e São Francisco e de Boston, um país que as esqueceu e que nem sequer se quer lembrar que elas existem. E elas existem. Uh, com maior ou menor empenho, com maior ou menor voluntarismo, viram no Sr. Trump um antídoto dessas, dessa, para esse desprezo, para esse esquecimento a que foram votados pelas
elites americanas, elites representadas não só pela classe política, mas pelos mídia, os mídia convencionais, os grandes jornais americanos, cada vez mais partidários, cada vez mais enviesados, as televisões, e bem aspas, o cinema, a televisão, a produção toda audiovisual, grandíssima parte da produção audiovisual é de sentido único e hoje é toda posicionada à esquerda e defensora de valores, de lugares comuns e clichés e até de aberrações ligadas ao movimento woke, e uma série de patetices divisivas e infantis que hostilizam e afugentam e causam no mínimo estranheza e repulsa a muitos eleitores americanos que não que estão para lá no Missouri, no Kansas e nos Dakotas e no Kentucky e no Texas e em muitos sítios que não são propriamente pessoas que vivam em cavernas ou que sejam primitivas, são pessoas que também, que sendo mais rurais do que urbanas, tendencialmente, são pessoas respeitáveis e que deviam merecer respeito e que não têm merecido respeito. E é por isso que uma figura como o Sr. Trump teve o êxito que teve em 2016, teve o êxito, ou não teve o êxito que quase poderia ter tido em 2020, mas aí a Covid também influenciou bastante, e agora em 2024 não se sabe. Eu não sei quem vai ganhar as eleições, tenho uma vaga impressão de que será a senhora Kamala Harris a vencer. Ahm, mas não apostaria grande coisa nisso ou nada, não aposto nada de resto. Ah, as sondagens estão muito próximas, estão mesmo muito próximas, embora também haja uma tendência das empresas de sondagem para se encostarem, eles chamam a isso o herding, que é uma tendência de seguir o rebanho, e as várias empresas vão apresentando resultados cada vez mais próximos entre si, e resultados que, com as margens de erro e os intervalos de confiança e tal, não as prejudiquem muito se falharem, quando falharem. Ou seja, eles previam a vitória deste, mas se ganhar aquilo, eles dizem que sim, está dentro da nossa margem de erro, portanto, não falhamos. E as empresas estão-se todas, ou quase todas, estão a embarcar nesse fenómeno de rebanho e a apontar ali muito para um candidato e outro, para valores muito próximos de 50% cada, em termos de voto eleitoral. Voto popular, quer dizer, em termos de colégio eleitoral, a questão é outra, mas quer dizer, claro que é provável que o Sr. Trump, a ser eleito presidente, vá ter menos voto popular do que a Sra. Kamala Harris, mas há um limite para a diferença que isso possa, quer dizer, se o Sr. Trump tiver menos 5, 6, 7% que a Sra. Kamala Harris no voto eleitoral, no voto popular, desculpe outra vez, no voto popular, será praticamente impossível ele ser eleito presidente. Se tiver menos 1, 2%, como aconteceu em 2016, ah, há uma possibilidade forte de ele ser eleito presidente através do colégio eleitoral, o sistema americano que elege, portanto, designa eleitores representativos dos Estados, de acordo com a população desses Estados. Cada Estado tem um número de grandes eleitores específico, de acordo com a sua população, e são esses eleitores específicos, grandes eleitores, que vão determinar a escolha do próximo presidente. Sobre a senhora, portanto, sobre o senhor Trump, não é preciso, toda a gente sabe quem é o senhor Trump, toda a gente sabe daquilo que ele é capaz, para o melhor e para o pior, e às vezes nem sabemos, porque o homem é sempre surpreendente, também para o melhor e para o pior. Um, Sobre a senhora Kamala Harris, parece-me nitidamente que é a candidata porque ela que estava ali, quer dizer, porque ela era a vice-presidente do senhor Biden, e o senhor Biden, quando resolveu renunciar à recandidatura, já numa fase adiantada da campanha, ou da pré-campanha, quando isso aconteceu, ele de alguma forma endossou, nomeou a senhora Harris como sua sucessora nessa candidatura, e há uma parte do Partido Democrata há de ter gostado, outra parte não há de ter gostado absolutamente nada, mas de qualquer forma a máquina mexeu-se e os mídia, praticamente 10 minutos depois da senhora Kamala Harris ter sido apontada ou se ter percebido que ela seria a candidata inevitável, os mídias mexeram-se para transformar a senhora Kamala Harris, que era uma figura particularmente impopular, numa provável, uma putativa estadista
de enorme craveira e de grande renome, coisa que ela nunca foi e coisa que ela nunca será, porque a senhora parece ter ali qualquer coisa de errado, parece pelo menos, parece ser muito simpático, parece brutalmente mal preparada. Ela parece. É difícil imaginar o senhor Trump é o que é, mas é o estilo dele, aquele género histriónico e pantomineiro e fanfarrão do senhor Trump é uma coisa. A senhora Kamala Harris parece-me é outra coisa completamente diferente. As deficiências dela não são as deficiências dele, são outro tipo de deficiências e que se prendem com uma. Lá está, estou a tentar não dizer coisas assim demasiado. A senhora não me inspira nenhum ódio particular, por isso, mas que me parece a candidata mais mal preparada à presidência dos Estados Unidos que eu vi no meu tempo de vida, desde que comecei a reparar nestas coisas, e já lá vão, infelizmente, há alguns anos. ah, isso é, nunca vi um candidato, dos dois candidatos de um dos dois grandes partidos, tão mau, tão mau. Nem quer dizer que ela vai exercer a ser eleita, que tenha uma presidência desastrosa ou ruinosa, porque o poder nos Estados Unidos depende menos do presidente do que às vezes a gente possa pensar. Os checks and balances de que se fala, os poderes e contrapoderes e o equilíbrio de poderes nos Estados Unidos é relativamente denso e complexo para assegurar que basta, não basta um presidente ser particularmente, por exemplo, transviado para que o país, para que o regime, o país se transvie com ele. Quer dizer, há aí formas de assegurar que as coisas continuam com alguma normalidade, ou dentro de alguma normalidade. Mas, repito, insisto, não imagino candidato, quer dizer, consegue-se imaginar, mas dos candidatos que eu conheci no tempo de vida, nenhum era tão obviamente fraco, mal preparado, estranho até, quanto a senhora Kamala Harris. Mesmo o vice dela também não parece, também não punha, não vale a pena por aí, mas os vices são os vices. E ela era uma vice. Ela era uma vice como era, sei lá, o senhor o Dan Quayle no tempo de Bush pai, era um sujeito que dominava mal até a língua inglesa e era alvo de chacota e tal. E a senhora Kamala Harris é um bocado um Dan Quayle de saias e ancestralidade étnica que ela invoca com regularidade e que invocam por ela para eleger com vista a eleger a primeira mulher negra, a primeira mulher e a primeira negra, mulher negra presidente dos Estados Unidos. Como se isso fosse relevante, como se isso nos dissesse alguma coisa sobre as qualidades da pessoa, não diz, nem sobre as qualidades, os méritos, nem sobre os deméritos. Agora, méritos eu não consegui ver nenhum na senhora Kamala Harris, parece-me, ela só está a disputar ainda a presidência, tem uma boa hipótese de a ganhar, repito, até acho que se me obrigassem a apostar, eu apostaria nela, mas como não me obrigam, não aposto em ninguém. Ahm, mas se me obrigasse a apostar, apostaria nela porque acho que ela vai ganhar as eleições. Tenho uma leve impressão de que ela poderá ganhar as eleições, de que irá ganhar as eleições, mas só mesmo porque está a concorrer com alguém como o Senhor Trump. Não que o Senhor Trump seja o pior candidato no sentido da forma que a senhora Kamala Harris é a pior candidata. Não, é porque o Senhor Trump é o Senhor Trump. E para o bem e para o mal, mais uma vez, para o melhor e para o pior, mais uma vez, ele desperta alguns fervores e desperta ódios intensos. Ou seja, se o Partido Republicano, neste momento, dada a situação, a inflação nos Estados Unidos, dada, dada a falta de qualidades da candidata do Partido Democrata, seria relativamente fácil ao Partido Republicano, com um candidato normalzinho, mais normalzinho, vencer estas eleições. Tal como seria também relativamente fácil ao Partido Democrata vencer estas eleições, se em vez da senhora Kamala Harris também tivesse um candidato um bocadinho mais competente, um bocadinho menos assustadoramente incompetente. Mas tanto um partido como o outro foram estes os candidatos que encontraram, e é com estes candidatos que a América se terá que desenvencilha é com eles que a América terá que lidar, e é com nenhum deles será certamente o próximo presidente dos Estados Unidos.
Veremos o que é que acontecerá. Eu estou com uma certa expectativa, não em relação a achar, lá está, que venha daí um milagre qualquer, ou que isso seja particularmente, ou que o mundo vá ser regenerado a partir daí. Agora, ah, eu gosto de estatísticas, gosto das sondagens, gosto desse universo e tenho-me envolvido um bocadinho nisso nestas semanas, por causa das eleições americanas, e estou curioso para saber o que é que vai acontecer. Para quem quiser seguir a noite eleitoral, ou para quem quiser acompanhar um bocadinho melhor, basta dizer que os Estados Unidos têm 50 estados, desses 50 estados, mais ou menos seguro dizer que 43 deles estão decididos à partida e que são os chamados swing states, são estados que oscilam nas suas escolhas, que vão decidir as eleições. E esses swing states são o Nevada, são o Arizona, são o Wisconsin, são o Michigan, são a Carolina do Norte, a Geórgia e aquele que será provavelmente toda a gente diz, e é bastante provável que isso aconteça, que será o estado decisivo, será o estado da Pensilvânia, que tem, salvo erro, 19 votos, ah, no colégio eleitoral, e que poderá decidir, porque é o que está talvez mais renhido em termos das sondagens, embora qualquer um dos outros também está. Por isso é que são swing states e por isso é que são swing states que estão sob particular vigilância destas eleições. Porque na realidade nós não sabemos quem vai ganhar em qualquer destes estados. A Pensilvânia, tem havido uma tendência para achar que alguns destes, três ou quatro destes estados, Geórgia, Carolina do Norte, Nevada, Arizona, talvez Nevada, estejam garantidos para o Sr. Trump, ou estejam mais inclinados, garantidos não, mas mais inclinados para o lado republicano, e que o Michigan e o Wisconsin estejam mais inclinados para o lado democrata, sobrando, portanto, a Pensilvânia. Distribuindo os votos dos restantes 43 estados, que se imagina que estejam mais ou menos decididos à partida, a Pensilvânia é absolutamente decisiva para definir o vencedor. Uh, Vamos ver o que é que acontece, que pode acontecer uma coisa completamente diferente e não ser nada do que estamos à espera, mas em boa parte será um bocadinho do que estamos à espera. Não é? Portanto, esta coisa dos 43 estados definidos, 7 estados por definir, não deverá fugir. Não me parece que a realidade vá diferir muito disto. E, para mim, eu espero uma noite assim, de algum. As pessoas gostam de ver, sei lá, provas desportivas e essas coisas, jogos de futebol, eu não ligo a isso. Uh, uma coisa como esta, acho que são umas horas de entretenimento, especialmente se a eleição for bastante equilibrada, for decidida, mas assim, após longas horas de contagens. Para mim isto é uma graça, imagino que para algumas pessoas também tenha, imagino que para a grande maioria não tenha interesse absolutamente nenhum. E também respeito e percebo isso sem dificuldade. Mas pronto, em princípio, de terça para quarta-feira, espera-me uma vigília, uma noite sem sono, ou pelo menos sem conseguir, a tentar não dormir. Espero-me uma noite longa, para apurar, para saber o que é que acontecerá em cada um destes estados e como é que serão as reações. E confesso que gostaria mais de assistir às reações absolutamente transtornadas e neuróticas que assisti há 8 anos, quando ninguém, ou quase ninguém, algumas pessoas sim, mas eu não acreditava na vitória de Trump e nem queria muito que ela acontecesse, para dizer a verdade. Quase ninguém acreditava e foi muito engraçado ver o jornalismo oficial das televisões tradicionais americanas, a CBS, a NBC, a CNN, etc., ver aquelas pessoas mais ou menos a entrarem em pânico em direto. Isso foi engraçado. Agora eu acho que, eh, claro que entrarão em pânico outra vez se Trump ganhar ou estiver próximo disso. Não será um pânico tão grande, não é? Porque não será tão inesperado. Hoje não se tem a certeza de que a senhora Kamala Harris vai ganhar as eleições e em 2016 a ortodoxia toda tinha a certeza de que a senhora Hillary já tinha ganho. Aliás, em Portugal houve quem escrevesse um livro,
senhor e uma senhora, historiadores ou analistas políticos ou qualquer coisa, que se chamado Administração Hillary, que saiu, salvo erro, ali uns dias antes das eleições americanas, a contar, vender uns exemplares à conta da vitória da senhora Hillary, que, como sabemos, não aconteceu. O livro saiu na mesma para as bancas e continuou nas bancas. Não deve ter vendido muito, tenho essa impressão. Não me lembro o nome dos autores. E também não vale a pena enxovalhá-los, coitados. Eles fizeram, com certeza, estavam movidos pelo melhor das intenções, que era acreditar nas sondagens, acreditar na informação veiculada pelos órgãos mainstream e difundida por toda a gente e repetida por toda a gente. E partiram do princípio que as eleições estavam no papo. Desta vez a informação mainstream digamos que o tipo de opinião vigente está tudo também no mesmo lado. 99% de toda a gente que fala aí nas televisões e que escreve por aí está tudo do mesmo, está tudo do lado da senhora Kamala Harris, a achar que Trump é que nunca, porque Trump vai destruir o mundo, vai destruir os Estados Unidos, depois destrói o mundo por causa da Terceira Guerra Mundial e se tiver acesso, como tem agora, aos foguetes, aos foguetões do Elon Musk ou aí da SpaceX, o senhor Trump provavelmente até vai aproveitar e arrebentar com 2 ou 3 planetas de caminho. Portanto, todos dizem mais ou menos isso e nos prometem mais ou menos isso. Portanto, esse unanimismo em torno das virtudes prodigiosas da senhora Kamala Harris, que na realidade nunca ninguém conseguiu encontrar, esse unanimismo irrita um bocadinho. E se ele for destruído ao vivo, eu acharei graça. Se acontecer aquilo que eu acho, uma pequenina inclinação apenas, que vai acontecer, que é a vitória da senhora Kamala Harris, pronto, não terei o prazer de ver essas pessoas irritadas, terei o ligeiro desprazer de ver as vozes, a opinião dominante em êxtase, porque se evitou, lá está, o fim da América, do mundo, a Terceira Guerra Mundial, etc., porque se evitou isso, e vem aí um período de paz, alegria, prosperidade e glória para os Estados Unidos e para o mundo e para as relações América-Europa e para a NATO e para tudo que de bom há na nossa existência. A senhora Kamala Harris vai ser responsável, tudo nela exala bondade e competência e transcendência e generosidade e amor aos desprotegidos e tal. Portanto, e o senhor Trump, como sabemos, é mau. É muito mau, é malvado, mau no sentido de malvado. E a senhora Trump e a senhora Harris é boazinha. Uh, Portanto, se ela ganhando, isto tudo vai ficar bem. Não temos motivos para pensar ao contrário. Tenho motivos para ter a certeza de que o lenga-lenga desta semana chegou ao fim. Mais uma vez lembro, tirem agora aí bem, 30 segundos, 10 segundos e carreguem no botão de subscrição. Não se esqueçam de incluir o código lenga-lenga quando fizerem compras na Prodigy. E até para a semana.